muito boa tarde para você. Os aplicativos de bate-papo já fazem parte do nosso dia a dia. E não é raro o compartilhamento de conversas, fotos e vídeos, muitas vezes sem autorização das pessoas envolvidas. O que nem todos sabem é que printar a tela do celular e passar adiante conversas ou até mesmo fotos e vídeos de terceiros pode trazer sérias consequências para quem o fizer. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a legislação que trata deste assunto. Você vai ver também. O Supremo Tribunal Federal decide sobre a validade da busca e apreensão de bens nos contratos de financiamento em que eles são dados como garantia. A alienação fiduciária é um tipo de negócio muito usado na aquisição de bens móveis e imóveis, a exemplo da compra de carros. Mas como ela acontece na prática? Plenário virtual do STF começa a analisar hoje a liminar para que os partidos dividam os recursos do fundo eleitoral de forma proporcional entre candidatos negros e brancos. E ainda, em Tocantins, projeto de inclusão dos povos indígenas leva às aldeias educação política e cidadania. Tem a finalidade de fortalecer a participação política do indígena na democracia do nosso estado. E com a autorização da Justiça, a 5ª Vara Criminal de Brasília, a Polícia Civil do Distrito Federal, prendeu hoje o ex-subsecretário de Vigilância à Saúde, Eduardo Age. A ação faz parte da 3ª fase da Operação Falso Negativo do Ministério Público do DF, que investiga supostas fraudes na compra de testes para a Covid-19. Age já tinha sido preso há um mês, mas foi solto por meio de um habeas corpus. O ex-diretor de aquisições especiais da Secretaria de Saúde, Emanuel de Oliveira Carneiro, também foi preso hoje de forma preventiva. Os dois estão entre os 15 denunciados pelo Ministério Público por suspeita de participação no esquema. O prejuízo estimado é de 18 milhões de reais aos cofres públicos. E a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, negou o liminar para que o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, possa trabalhar em Brasília durante a semana. Vamos entender melhor essa história na reportagem de Jéssica Castro. Ricardo Coutinho foi preso preventivamente em dezembro do ano passado na Operação Calvário, que investiga crimes de fraude à licitação, corrupção, organização criminosa e também lavagem de dinheiro. A 6ª turma do STJ substituiu posteriormente a prisão por outras medidas cautelares, entre elas a proibição de que o réu se ausente da Paraíba sem que a Justiça autorize. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa pediu então que Ricardo Coutinho pudesse trabalhar em Brasília de segunda a sexta, alegando que antes de ser alvo das investigações, ele já era presidente da Fundação João Mangabeira e sempre ia até a sede, voltando para a cidade de João Pessoa nos finais de semana. A defesa afirma também que os fatos supostamente delituosos atribuídos ao ex-governador não têm relação com o cargo na fundação. Ao negar o pedido de liminar em habeas corpus, a ministra relatora, Laurita Vaz, afirmou que a ausência do réu durante todos os dias da semana comprometeria a fiscalização das demais medidas impostas e que o fato de Ricardo Coutinho presidir a fundação não implica necessariamente que tenha que se ausentar da comarca de João Pessoa semanalmente. O mérito do pedido ainda vai ser analisado pela 6ª turma. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é válida a possibilidade de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente. Quem explica para a gente a decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A alienação fiduciária é um tipo de negócio muito usado na aquisição de bens móveis e imóveis, a exemplo da compra de carros. Mas como ela acontece na prática? O comprador necessita de dinheiro para adquirir um automóvel, daí procura uma instituição financeira para conseguir o crédito de que necessita. O veículo é adquirido com a intervenção do banco por meio de um financiamento e fica como garantia da dívida. A posse do carro permanece com o comprador, mas a propriedade do bem é transmitida ao banco para garantir o pagamento das parcelas. Quando as parcelas são quitadas, o devedor assume a propriedade do veículo. Todos os detalhes deste tipo de negociação estão previstos no Decreto-Lei 911, que é de 1969.
Se o devedor deixa de pagar as parcelas, a legislação permite que o credor efetue a busca e apreensão do bem para recuperar o crédito concedido. Quando isso acontece, o banco ajuiza uma ação na justiça para que o bem seja apreendido. De acordo com o decreto, o juiz nem precisa ouvir a outra parte e pode conceder de forma liminar o pedido do banco. A discussão sobre a constitucionalidade desta busca e apreensão chegou ao Supremo Tribunal Federal. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro, esse tipo de medida garante o pagamento da dívida e não ofende o princípio do contraditório, porque a parte devedora poderá se manifestar depois da apreensão do bem. O caso teve repercussão geral reconhecida e a decisão do Supremo Tribunal Federal, do plenário virtual, será reproduzida em todo o Poder Judiciário brasileiro em casos semelhantes. Tribunal Regional Federal da Primeira Região garante à consumidora que recebeu imóvel com atraso indenização por danos morais. Mais detalhes com Daniela Garcia. Ter a casa própria é o sonho de muita gente. Mas o que fazer quando esse sonho tem que ser adiado porque a construtora não entregou o imóvel comprado na planta dentro do prazo previsto no contrato? A primeira providência será o comprador ele deverá procurar a incorporadora e exigir por escrito uma justificativa para o atraso. Feito isso, o comprador ele poderá exigir da incorporadora as duas opções que estão previstas na lei do distrato. Não obtendo êxito, cabe ao comprador ele procurar um advogado que seja especialista na área para que tome as providências que sejam melhores para o caso de cada comprador de imóvel. Na Bahia, a Justiça Federal garantiu indenização por danos morais a uma mulher que recebeu o imóvel com atraso. Ela assinou o contrato de compra com a Caixa Econômica Federal e deveria pegar as chaves 13 meses depois. Mas a entrega só foi feita após quase 3 anos. A Caixa afirmou que a construtora é quem deveria ser responsabilizada no caso. Já a empresa afirmou que está em recuperação judicial e se encontrava debilitada quando a entrega do imóvel foi programada. Afirmou também que a demora foi causada por fatores como fortes chuvas e greve de funcionários. No tribunal, a indenização foi mantida. A quinta turma considerou que chuvas e demais problemas são inerentes à atividade da construção civil, portanto previsíveis, e que quem causa o dano tem o dever de reparar. Ainda segundo o colegiado, a Caixa também não fiscalizou o regular pagamento do seguro de garantia e continuou liberando as parcelas do financiamento, mesmo sem a construtora atender às obrigações contratuais e, portanto, tem obrigação solidária no caso. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que reconhecimento de abuso do direito de ação é medida excepcional. Quem vai contar essa história para a gente, o significado desta decisão, é a repórter Damares Bubans. A terceira turma reafirmou a jurisprudência do STJ, que reconhece o abuso do direito de ação como excepcional, por estar ligado ao acesso à justiça. De acordo com os ministros, ele deve ser analisado com prudência pelo julgador e declarado apenas quando ficar demonstrado o desvirtuamento do exercício do direito de ação. Os ministros chegaram a esse entendimento durante o julgamento do recurso especial de 3 ex-vereadores do município de Rio do Sul, em Santa Catarina, que haviam sido condenados por utilizarem uma ação popular para fins políticos. Eles ajuizaram a ação para contestar a venda de um imóvel pela prefeitura, com o argumento de que não havia interesse público que justificasse a venda, pois o local seria de utilidade para o município. Depois da ação ser julgada improcedente, os novos proprietários entraram com pedido de indenização por danos morais. O juiz de primeiro grau condenou os políticos a pagar R$10 mil cada um e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça Estadual. No STJ, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, observou que a decisão do Tribunal Catarinense se baseou na improcedência da ação popular, não havendo nada que justificasse a indenização por ofensa à honra e à imagem. Para o ministro, apesar de válida a preocupação do julgador com um eventual uso político da ação popular, não se pode coibir o seu uso diante de possíveis lesões ao patrimônio público. A turma seguiu o entendimento do relator e afastou a condenação por danos morais dos 3 ex-vereadores.
E no próximo bloco, você sabia que compartilhar conversas trocadas por meio digital sem autorização pode ser crime? Vamos ter uma entrevista sobre esse assunto. Não saia daí, daqui a pouquinho no próximo bloco eu te espero. A Constituição Federal adota como princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana e a cidadania, o que passa a nortear a interpretação de todas as regras no país. Para a população feminina, o texto constitucional foi fundamental na igualdade social entre homens e mulheres, além de dar visibilidade à violência dentro dos lares. A Semana Nacional de Conciliação já tem data marcada, começa no fim de novembro. Uma oportunidade para o cidadão resolver algum tipo de conflito por meio de acordo. Os tribunais de todo o país já começaram a se mobilizar para a semana. Um deles é Mato Grosso. Entre os assuntos que podem ser solucionados de forma mais rápida estão a guarda dos filhos, pensão alimentícia e divórcio. Fortalecer o diálogo. Resolver um conflito de forma mais rápida e segura. A 15ª Semana Nacional de Conciliação está chegando. Uma ótima oportunidade para você que busca solucionar um conflito por meio do diálogo. Anote aí, entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro. Veja como é simples participar. Em Mato Grosso, o cadastramento já começou e deve ser feito até 23 de outubro no link que está disponível no portal do Tribunal de Justiça. As solicitações são para os processos de primeira e segunda instâncias. Se você é parte de um processo, é advogado, defensor público ou promotor de justiça, basta manifestar o seu interesse na audiência de mediação ou de conciliação. Caso o conflito não esteja ajuizado, é importante procurar no Sejusc por meio da reclamação pré-processual no PJE. As audiências de conciliação e mediação serão realizadas preferencialmente por videoconferência em razão do contexto da pandemia. Uma prática comum entre muitas pessoas, mas que pode dar problema. Compartilhar conversas trocadas por meio digital sem autorização pode até ser crime. Com os aplicativos de mensagens, a comunicação ficou mais fácil e mais rápida. Além disso, quando a mensagem é por escrito, muitas se sentem encorajadas a afirmar coisas que não diriam pessoalmente. Só que a conversa corre o risco de não ficar apenas entre as duas pessoas ou um grupo específico. Quando a privacidade é quebrada, o caso pode parar na justiça. Quem compartilha conversa, fotos, vídeos com terceiros pode sim estar cometendo um crime. Isso porque entende-se que aquela conversa é privada. Então, a partir do momento que você divulga uma informação, uma imagem, um dado, sem o consentimento daquele titular, daquela pessoa, você já está cometendo um ato ilícito. A internet não é terra sem lei. Então, todos os atos que nós praticamos na web, no meio digital, eles também têm uma consequência jurídica. Várias ações já chegaram à justiça porque uma pessoa divulgou que deveria ter ficado apenas entre os interlocutores. Foi o que aconteceu com o diretor do clube do Coritiba, time de futebol no Paraná. Em 2018, ele foi condenado a pagar R$5 mil para cada um dos 8 membros do grupo de mensagens, do qual participava, por ter divulgado a conversa que deveria ter ficado só entre amigos. A responsabilidade de manter a troca de mensagem confidencial é uma questão que vem sendo cada vez mais debatida no judiciário. O Código Penal tem previsão de punição quando alguém divulgar sem justa causa conteúdo particular ou confidencial e que possa prejudicar a outra pessoa. A pena é de 1 a 6 meses de detenção e multa. Além do Código Penal, outras leis mais recentes também protegem a imagem de pessoas que trocam informações por meio digital. O Marco Civil da Internet de 2004, a Lei Carolina Dickmann de 2012 e a mais recente, que entrou em vigor na semana passada, a Lei Geral de Proteção de Dados. Caso a pessoa tenha se sentido lesada, é importante que ela faça um boletim de ocorrência e comunique à rede social. E ainda, ela pode pedir judicialmente a remoção daquele conteúdo, com base no Marco Civil da Internet. Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora com o professor da Universidade do Rio de Janeiro e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade,
lá do estado, Carlos Afonso. Olá, doutor Carlos, boa tarde, fala direto do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Obrigado, Rafaela, prazer estar aqui. Bom, a Lei Geral que foi sancionada agora no dia 18, ela traz uma série de recomendações às empresas, frisa muito aquela questão da venda de dados pessoais. Isso acontece demais, infelizmente, mas ela versa também sobre essa questão que nós apresentamos agora na reportagem, em relação a essa exposição da troca de conversas, de imagens ali que não deveriam ser compartilhadas. A Lei de Proteção de Dados, ela ingressa no Brasil no momento em que o brasileiro começa a construir uma cultura de privacidade e de proteção de dados. Muito francamente, me parece que o Brasil ainda está numa fase de evolução nesse sentido. Muitos de nós vai numa farmácia e entrega o nosso CPF simplesmente para ter um desconto e não se sabe necessariamente o que vai ser feito com esses dados. Então, vivemos um momento de transição. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela acaba reforçando a proteção da privacidade e dos dados pessoais, com isso tornando mais claro que esses dados que identificam ou podem identificar uma pessoa, caso eles venham a ser utilizados de maneira indevida, isso não apenas causa um dano para essa pessoa, mas também pode gerar e isso, claro, tanto podem tratar dados de forma ilícita, de forma inadequada, mas também indivíduos que acabam vazando, compartilhando dados pessoais de maneira indevida, de maneira irregular. Temos aí direitos e obrigações, né, dos dois lados, das empresas e também das pessoas que às vezes questionam uma divulgação inadequada. Mas quando essa divulgação de dados, de fotografias ou de troca de mensagens ali pelo WhatsApp, por exemplo, essas mensagens têm cunho homofóbico ou racista? O administrador do grupo, por exemplo, que está ali compartilhando e credenciando, carimbando ali, que está de acordo, né, com essa conversa, ele pode ser responsabilizado também? Acho que tem dois pontos importantes nessa conversa. Primeiro, as pessoas entenderem que um grupo de WhatsApp não é uma sala fechada, inviolável, no qual aquelas mensagens, aquilo que é dito nesse grupo, jamais chegará a terceiros que não aquelas pessoas que ali fazem parte daquele grupo. Até pelo próprio design da plataforma, uma mensagem pode ser facilmente encaminhada. E aí, especialmente em situações de ataques, críticas, comentários ofensivos com relação a um terceiro, tecnologicamente, nada impede que essa mensagem seja encaminhada e, eventualmente, alcance esse terceiro. Então, é importante lembrar, mais simples que pareça, que um grupo de WhatsApp não é um universo paralelo, no qual tudo que é dito ali é permitido e que nada vai causar danos e que nada ofende a terceiros. Isso pode, sim, causar danos. E vale lembrar, com relação ao administrador do grupo de WhatsApp, existe uma decisão judicial, pelo menos a mais conhecida, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual a administradora de um grupo, ao perceber comentários que eram ali injuriosos com relação a um dos participantes do grupo, respondeu com emojis, né? Aquelas figurinhas de uma carinha chorando de rir. E, nesse ponto, o desembargador do Tribunal de São Paulo entendeu que a administradora deveria, sim, ser responsabilizada por esses comentários, na medida em que ela não adotou as medidas para, eventualmente, bloquear, restringir esse tipo de comentário e, colocando esses emojis, essas figurinhas, ela acabou endossando aqueles comentários feitos no grupo. Quer dizer, um pequeno gesto, né? O quanto isso é sério, a gente falar sobre isso, até esclarecer as pessoas que às vezes acham que estão brincando ali, estão cometendo um ilícito. Bom, algumas redes sociais, elas já direcionam ali para o material que pode ser compartilhado com pessoas mais próximas ou que você pode dar publicidade àquela fotografia, àquele vídeo. Por si só, o aceite ali naquele momento, isso já dá uma segurança para o usuário? Esse limite, essa relação já está clara ali quando o usuário aperta o botãozinho ali e declara que a imagem pode ser compartilhada? Bom, antes de mais nada, muitas pessoas acabam clicando no botão eu aceito sem fazer a menor ideia do que elas estão aceitando. Então, um primeiro recado é leia os termos de uso, leia a política de privacidade dos aplicativos, dos sites que você utiliza. E lá você vai entender
quais são os direitos e quais são os níveis de compartilhamento possíveis com relação às suas imagens, aos seus comentários, aos dados pessoais ali inseridos. Mas vale a pena lembrar que aqui é sempre bom dizer, não é porque um conteúdo está na internet que ele se tornou de domínio público. Então não é porque alguém postou uma foto num aplicativo de fotos que essa foto possa ser livremente utilizada para qualquer finalidade. E aqui existem várias travas para isso, não apenas o direito autoral de quem publicou aquela foto e criou aquela foto, mas também direitos da personalidade, como honra, imagem, privacidade, que podem também estar afetados numa situação como essa. Então, vale a pena analisar os termos de uso e as políticas dos sites e aplicativos que utiliza e levar em consideração que não é porque algo foi encontrado na internet que pode ser livremente utilizado para qualquer finalidade, para qualquer motivo. Ok, muito obrigada pela entrevista, doutor Carlos Afonso, que é especialista nessa questão e finalizou aqui com um tema muito importante, um lembrete importante. A gente precisa ler antes de colocar o aceite ali, né? Obrigada, doutor Carlos. Obrigado. E você vai ver a seguir, ministro do Supremo Tribunal Federal dá diretrizes para aplicação de incentivo às candidaturas de pessoas negras. Eu volto já. O homem tende sempre ao conflito e a Constituição garante instrumentos de pacificação social. Por isso é tão importante que nós defendamos a nossa Constituição. O Supremo Tribunal Federal começa a analisar hoje a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski para que os partidos dividam os recursos do fundo eleitoral de forma proporcional entre candidatos negros e brancos. O julgamento será em plenário virtual. O ministro Ricardo Lewandowski estabeleceu diretrizes para que os partidos distribuam os recursos do fundo eleitoral e o tempo de propaganda gratuita de forma proporcional entre candidatos brancos e negros. Os parâmetros adotados foram uma sugestão do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A principal medida é que o cálculo dos recursos destinados aos negros seja feito observando a proporção entre homens e mulheres e não de forma global. As medidas vão ser fiscalizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que Lewandowski é relator da ação do PSOL, que pediu a divisão proporcional dos recursos ainda nas eleições deste ano. Lewandowski concedeu liminar atendendo o pedido e essa decisão individual do ministro deve ser analisada pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal a partir de hoje. A expectativa é que a maioria confirme a validade da norma para as eleições deste ano. Em Tocantins, um projeto de inclusão dos povos indígenas leva às aldeias educação política e cidadania. Por causa da pandemia, as visitas presenciais elas foram suspensas, mas a mensagem continua chegando aos 5.000 eleitores indígenas do estado por meio de vídeos e cartilhas de orientação. Tudo isso com tradução para 4 línguas nativas. Título nenhum atsimurano não há. Aí mo asiwawimo no pibuma, toa asiwawimo no coná, zada wadimo no siwawi, wakamandakwa, teuam sonremo no pibuma. Este é um trecho de um dos vídeos gravados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins para os eleitores indígenas do estado. A ação faz parte do projeto de inclusão sociopolítica dos povos indígenas, coordenado pelo juiz eleitoral Wellington Magalhães. Com certeza você que é Apinagé, Carajá, Javaé, Xambioá, Craô, Craô Canela ou Xerente, já ouviu falar deste projeto de inclusão, que tem a finalidade de fortalecer a participação política do indígena na democracia do nosso estado. O projeto começou em 2017 e este ano, por conta da pandemia, as ações presenciais nas aldeias foram canceladas. Mas o projeto segue firme. A iniciativa migrou para o ambiente digital. Foram gravados e disponibilizados no canal do TRE Tocantins no YouTube 8 vídeos com mensagens de incentivo à participação política e orientações aos indígenas.
O material também foi encaminhado a representantes de todas as aldeias do Tocantins. Além disso, também foram editadas cartilhas bilíngues, em português e em 4 línguas nativas. As cartilhas estão disponíveis no portal do TRE Tocantins na internet. Tudo pensado para que, mesmo em tempos de isolamento social, os eleitores indígenas façam efetivamente parte do processo eleitoral. Participe, seja como eleitor, escolhendo bem, com consciência em quem vai votar, ou como candidato, para representar bem o seu povo. É uma responsabilidade grande, mas com certeza também é uma bela missão. E termina hoje o prazo para as inscrições no curso Direito Eleitoral Digital, promovido pela Escola Judiciária Eleitoral do TSE, em parceria com o Instituto Liberdade Digital. O curso é voltado para servidores da Justiça Eleitoral e juízes. O professor Diogo Reis, cofundador do Instituto Liberdade Digital e professor de Direito Eleitoral, está à frente do debate. A ideia é abordar os desafios das eleições modernas, como a desinformação e a propaganda eleitoral digital. As eleições envolvem de forma significativa a tecnologia, não apenas pela inovação da urna eletrônica ou pela automação da apuração dos votos, mas também pelas diversas interfaces com os recursos tecnológicos e a internet. As inscrições são de graça e podem ser feitas no site do TSE. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. Muito obrigada pela companhia e até segunda. Tchau, tchau.